Hebreus capítulo 11, versos 1 e 2. Hebreus 11, 1 e 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Vivemos em um tempo em que a fé é essencial para a existência sã nessa terra, para podermos viver uma vida tranquila e esperançosa. É claro que o autor da carta aos Hebreus, tendo em vista o conteúdo e a apostolicidade do texto, referia-se aos cristãos que no primeiro século tinham que lidar com a transição do Antigo para o Novo Testamento e, claro, usando os exemplos do Antigo Testamento, o autor vai tratar acerca da universalidade da mensagem de Deus, tanto a judeus quanto a gentios. Então, a carta aos Hebreus, o livro aos Hebreus, ele é muito importante para entendermos essa transição do Antigo para o Novo Testamento e entendermos todos os exemplos e as tipificações que foram fornecidas no Antigo Testamento, apontando para a nova aliança em Cristo. Vendo todo esse panorama, entendendo a mensagem do livro, entendendo a mensagem do texto, o capítulo 11, que seria a galeria dos heróis da fé, trata do que é a fé em seu cerne, em seu pilar, no que se refere a esta fé que o autor aqui está tratando. Quando falamos de fé, parece que na mente de muitas pessoas trata-se de uma coisa subjetiva, pouco tangível e talvez muito comum, porque toda pessoa, todo ser humano, normalmente, exceto aqueles que se declaram ateus, tem algum nível de fé ou talvez até uma experiência com a fé. De fato, isso é comum e é subjetivo em uma segunda instância, mas em primeira instância, de acordo com o texto bíblico, a fé foi algo que mudou a vida de muitas pessoas, que mudou a realidade de muitos homens que caminharam por essa terra. No conceito bíblico, fé não é algo subjetivo, mas existe a fé verdadeira, aquela fé tangível que desemboca em obras. A fé verdadeira aponta para o Deus verdadeiro, para a esperança verdadeira, para a aliança verdadeira, para as verdades contidas na palavra de Deus. E aqui o autor vai dizer, em primeiro lugar, e é o primeiro assunto da nossa reflexão, é que a fé é um firme fundamento. Firme fundamento significa aquilo que de fato nos dá segurança. É importante nós pensarmos que a palavra firme, upotasis no grego, significa algo que foi colocado por baixo para sustentar, dando a entender que esses heróis da fé que estão relatados nesse texto foram pessoas que tiveram a sua fé firmadas em um pilar, firmadas em uma verdade, firmadas em uma esperança. No Antigo Testamento, a esperança na aliança de Deus e na vinda do Messias, e no Novo Testamento, a esperança no retorno do Messias e na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. E o texto continua dizendo que esse firme fundamento que é a fé verdadeira no Deus verdadeiro, na aliança verdadeira, é aquilo que pode produzir esperança. É o que pode levar pessoas a crerem no amanhã e crerem na vontade de Deus. É quando nós encontramos isso nas Escrituras, podemos nos lembrar da palavra de Paulo acerca de Abraão, no capítulo 4 da carta aos Romanos, dizendo que Abraão, esperando contra a esperança, creu. Quer dizer que a fé verdadeira aponta para aquilo que não se espera. Então é um firme fundamento. A segunda verdade, terceira verdade que esse texto nos ensina, é que pela fé, mediante a fé, os antigos, aqueles que foram relatados no texto, alcançaram testemunho, marturió. Essa palavra testemunho, no texto original, como eu citei, marturio, aponta para a palavra latina mártire,
que quer dizer aquele que é capaz de ir até as últimas consequências por aquilo que acredita. Mártir, alguém que morre pelo seu testemunho. Pela fé, Abel morreu. Pela fé, Abraão creu contra a esperança, tendo em vista o seu próprio corpo amortecido, mas foi até o fim. E qual foi o resultado da morte de Abel? Seu sangue de justo clamava da terra, dando-nos o exemplo da verdadeira adoração e recebendo Deus a sua oferta. Qual foi o testemunho de Abraão? Foi pai de uma numerosa nação. O testemunho dos profetas, mesmo aqueles que morreram, mesmo aqueles que foram cerrados ao meio, mesmo aqueles que não viram com os olhos o cumprir das suas palavras, o testemunho dos profetas foi o cumprimento claro de que em seus lábios estava a palavra de Deus. Então essa fé verdadeira, ela é verdadeira porque ela possui um pilar, ela possui uma estrutura, ela possui uma fundação, que é o Deus eterno, a aliança eterna e a palavra eterna. Esta fé é a fé que nos leva à esperança, que nos leva a crer no inacreditável. E essa fé é a fé que nos leva ao testemunho, à conquista, à realização e ao cumprimento de tudo aquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Ainda que não seja da maneira como nós desejamos. Eu acredito que muitos profetas, creio eu, e a Bíblia me dá referência para isso, e o próprio texto diz que muitos não viram cumprido com os olhos o que profetizaram. Muitos profetas morreram se perguntando quando será que isso que eu disse vai acontecer. No entanto, o testemunho dos profetas está aí, impresso na Bíblia Sagrada, em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, de fato, todos aqueles que esperaram com fé alcançaram um testemunho. Creia, a fé é um firme fundamento de coisas que não esperamos, mas também que pode nos surpreender e nos levar ao pleno cumprimento do seu testemunho.